Boa noite, queridos irmãos, amados amigos. Nós vamos meditar na palavra de Deus e quero convidá-los a participar comigo dessa live para que possamos ser edificados por intermédio da doce palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E o texto qual nós vamos ler nessa noite está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ser cheio do Espírito Santo, meu amigo Marcos Fontes, significa ter uma experiência poderosa com o Espírito Santo. A Bíblia diz que recebemos o Espírito Santo quando nos convertemos e que o Espírito Santo ele tem um papel fundamental na nossa salvação. Mas ser cheio do Espírito Santo é algo diferente. Em Efésios, capítulo de número 5, Paulo explica que o Espírito Santo pode nos encher e que essa experiência ela é melhor que o sentimento de estar embriagado. E o resultado é grande alegria, louvor e gratidão a Deus. O Espírito Santo, minha querida irmã Helena, nos torna mais desinibidos e capazes de glorificar a Deus. E Paulo ele vem desde o início do capítulo 5 de Efésios, exortando aos Efésios a serem imitadores de Cristo, afastando-se das obras infrutíferas das trevas, pois os que são nascidos de novo são luz e em nada comungam com as trevas. Nessa perspectiva, o desejo de Paulo era que eles não deixassem a segurança do Evangelho a ponto de se tornarem insensatos, ou seja, deixassem de ser um imitador de Cristo. E para isso, Paulo os leva a focar na importância de viver longe do padrão do mundo, buscando conhecer sempre a vontade do Senhor. Tendo definido o padrão que o cristão devia viver, Paulo agora parece relembrar algo que já havia acontecido na igreja de Éfeso, logo no seu surgimento, e que encontramos narrados lá no livro de Atos também, no seu capítulo de número 19, a partir do verso 1, diz assim: Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali ele encontrou alguns cristãos e perguntou: Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam: Nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam. Então Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados e também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e anunciar também a mensagem de Deus. Os efésios, como se vê, já conheciam o batismo com o Espírito Santo e já tinham tido essa experiência com a evidência de falar em línguas e de profetizarem. Assim, voltando ao texto inicial, Paulo agora mostra para eles que aquela experiência do batismo no Espírito Santo não é algo que deva ser deixado no passado, ou ser apenas uma experiência isolada na vida do cristão. Portanto, Paulo não está se referindo nessa passagem a uma experiência inicial do batismo com o Espírito Santo, mas sim a uma experiência contínua que os efésios deveriam perseguir, deveriam perseguir continuamente em suas vidas. E isto que eles deveriam fazer, ou seja, que eles deveriam perseguir continuamente, era ser sempre cheio do Espírito Santo, estar sempre cheio do Espírito Santo, como uma solução para não viver uma vida de trevas.
A comparação que Paulo faz para demonstrar essa ideia de continuidade é justamente com o vinho, uma bebida alcoólica que leva à embriaguez. Portanto, é como se ele estivesse dizendo, do mesmo jeito que para se embriagar é necessário beber continuamente e não apenas uma vez, vocês também continuem se enchendo do Espírito Santo para que ele tome conta de todo o seu ser. O padrão do Novo Testamento é que, além da experiência inicial do enchimento com o Espírito Santo, o cristão precisa estar se renovando desse enchimento, permanecendo cheio, mantendo a experiência de ser cheio. E o melhor, o próprio texto do apóstolo Paulo diz o que devemos fazer para que alcancemos isso. Ele diz, a partir do versículo 19, cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. A palavra nos revela que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O próprio Paulo vai nos dizer lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. E uma dessas verdades é que o crente não pode, não só pode, como deve estar continuamente cheio e se enchendo do Espírito Santo para que consiga viver uma vida longe das obras da carne. E isso, queridos irmãos, é conquistado quando falamos, cantamos, salmodiamos e louvamos ao Senhor com hinos espirituais, que são as línguas estranhas como as derramadas sobre os efésios na experiência relatada lá em Atos capítulo 19. A vontade do Senhor, portanto, é que sejamos cheios do Espírito Santo continuamente, sejamos fervorosos, nunca deixemos apagar o Espírito Santo, que é o poder de Deus para todo aquele que crer. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele se apoderava de certos homens de Deus em alguns momentos de suas vidas. Nesses momentos, eles ganhavam força e coragem para fazer a obra de Deus. Eles ficavam cheios do Espírito Santo. No Novo Testamento, a primeira experiência que os discípulos tiveram de ficarem cheios do Espírito Santo foi no dia de Pentecostes, que está relatado lá em Atos, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 4. Nesse episódio, o derramamento do Espírito Santo, ele foi marcado pelo fenômeno sobrenatural das línguas estranhas. E isso aconteceu como providência da misericórdia de Deus, pois ele queria que todas as pessoas que se encontravam em Jerusalém, vindo de várias partes do mundo, ouvissem falar das suas grandezas na sua própria língua. É importante dizer, queridos irmãos, que os discípulos não ficaram fora de si no momento em que receberam o batismo no Espírito Santo, como ocorre, infelizmente, em certos locais em que alguns entram em uma espécie de transe coletivo. Eles continuaram com suas faculdades mentais intactas. Eles estavam conscientes de tudo que estava acontecendo naquele instante. E no instante em que a pessoa é tomada pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus, um imenso gozo inunda todo o seu ser. Não tem nada a ver com emoção, é algo real e consciente. E em nossa caminhada para vivermos uma vida mais abundante na presença de Deus, devemos pedir para Ele sondar o nosso coração, nos abater e nos transformar. Para experimentarmos uma vida cheia do Espírito Santo, nós temos que passar por esse processo. Ser cheio do Espírito Santo significa viver em íntima comunhão e total dependência dele no decorrer da vida cristã e da vocação a que fomos chamados. Em dias como os que estamos vivendo, ser cheio do Espírito Santo não é luxo, é necessidade extrema. E deve ser a escolha de todos os que foram lavados no precioso sangue de Cristo e que acreditam que o reino de Deus deve vir com poder. Somente cheios do Espírito Santo seremos capazes de suportar o peso das aflições que virão após vencermos os dias trabalhosos que temos vivido. Que Ele nos ajude. Ele que está conosco continuamente, Ele que continua conosco todos os dias conforme a sua promessa.
Viver uma vida evidenciada pelo crescimento e valorização do conhecimento da palavra, pelo esforço por se viver em comunhão, valorizando o que o Senhor estabeleceu para a sua igreja e ser perseverante em oração, é indicativo de estar cheio do Espírito Santo. E uma igreja formada de cristãos que vivem essas características é uma igreja cheia do Espírito Santo. Portanto, queridos irmãos, amados amigos, busquemos ser cheios do Espírito Santo. Busquemos ser cheios do Espírito Santo. Orando, lendo a palavra, jejuando, salmodiando, cantando louvores. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que nós consigamos caminhar com Cristo, para que nós permaneçamos firmes, para que nós não cedamos às tentações, nem nos desanimemos diante das tribulações e das aflições diárias. Então, ser cheio do Espírito Santo é algo de extrema necessidade. Busque o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. E aqui eu quero deixar essa palavra com um desejo no coração de que você tenha sido edificado e que essa palavra ela permaneça no seu coração, guardadinha aí, para no momento em que você precisar, você se lembrar de que o Espírito Santo de Deus foi nos dado e nós devemos buscá-lo continuamente. Fiquem com Deus. Deus em Cristo Jesus vos abençoe.